Bom dia, boa tarde, boa noite. Que os deuses nos iluminem, nos dê força, dando continuidade aqui sobre o estudo do Covém. É grande, é bem grande. Aqui ele vai terminar essa parte para nós continuarmos como fundar uma igreja. É um conhecimento bem amplo, gente. Maravilhoso. Pode ser preciso criar regras no Covém. Se for o caso, convém que seja simples e num número possível. Elas devem incluir coisas como convites para pessoas de fora visitarem os círculos, reuniões, uma sugestão de donativo para cada membro, né, que é importante para pagar energia, para a limpeza, né, daquele ambiente, né, tantas coisas que a gente precisa para manutenção, enfim, com o objetivo de cobrir as despesas como vinho, incenso, carvão, velas. Não se deve esperar que nenhum membro arque sozinho com a despesa do Covém. O comportamento dentro do círculo haverá permissão para as pessoas fumarem ou não. Muita gente leva seu cachimbo, leva seu charuto ou seu cigarro, enfim, né? Eu particularmente sugiro que não. O Raymond Buckland diz assim. Então, é até uma forma meio desagradável, né? A gente fuma na parte de fora, né? Ou deixa para fumar em casa, enfim. Que todas as questões pendentes podem ser tratadas por meio de uma discussão ou decisão em grupo. Entretanto, algumas pessoas sentem necessidade de formar estrutura, pelo menos no início. Apenas lembre-se de que quaisquer regras estabelecidas são para o bem do Covém. Devem, por isso, ser flexíveis. Existem as chamadas leis relacionadas pelos gardnerianos e outros grupos. O livro das sombras. Qualquer pessoa sensata que as leia pode ver que elas datam de uma determinada época e são pertinentes apenas a essa época. Né? B. Muitas delas, na verdade, contradizem os princípios da arte, incluindo a rede wicana. Dá uma parada aqui. Chegou mensagem maravilhosa do universo. Então, mais uma vez, que os judeus parem com esta guerra, com os nossos queridos palestinos. Que os judeus parem com isso. Não leva a nada. Vamos ter mais respeito com o povo palestino. Deixem povo judeu, deixem o povo palestino viverem. Eles são parte do universo. Aí qualquer pessoa sensata que as leiam pode ver que elas datam de uma determinada época que são pertinentes apenas a essa época. B. Muitas delas, na verdade, contradizem os princípios da arte, incluindo, como eu falei, a rede wicana, né? O próprio Gerard Gardner disse que a inclusão delas no livro das sombras era uma questão individual. Entretanto, alguns wicanos parecem considerá-las invioláveis. Lembre-se, existe somente
uma única verdadeira lei wicana. Faça o que quiser, faço parte dessa, mas não prejudique ninguém. Quando você aponta com ódio, querendo ser superior às pessoas, né? Anda de nariz erguido, né? Não olha para ninguém, não dá bom dia a ninguém. Para que isso? Se somos parte do universo, para que passar por cima dos outros, né? O mundo gira. Sempre eu digo, nosso planeta gira, o universo sempre está trabalhando. Aí ele diz aqui mais adiante, como fundar uma igreja. Quando digo igreja, estou me referindo a um grupo de pessoas fiéis com um núcleo interno de líderes, não simplesmente a uma edificação. Nossa edificação, nosso lugar de encontro, que pode ser externo em espaço aberto e nosso templo também, né? É importante, né? É importante que um grupo de estudo, né, tenha aquela casa, né, aquela casa ampla, né, maravilhosa, bem bonita, bem iluminada, bem arejada e um jardim aberto, né? Que tudo isso traz energias boas para o grupo, né, que está participando do convênio. Infelizmente, a palavra igreja tem certas conotações, de conotação cristã, mas usarei o termo neste livro em prol da simplicidade. Como eu disse anteriormente, nós somos politeístas. Nós não acreditamos em um Deus só. Nós acreditamos em muitos deuses. A antiga palavra inglesa para a igreja, por acaso, era Cirice. Cirice pronuncia-se Kiriki. Olha aí o conhecimento. Muitos convênios de várias tradições estabelecem-se como igrejas legalmente conhecidas. Exemplo disso são Ciclo Wicca de Wisconsin e Church of Wicca da Carolina do Norte. A House of Heaven da Geórgia e Minnesota Church of Wicca e Ariane Church of Wicca do Texas. Existem muitas outras. São as igrejas, né? São os grupos de estudos. O objetivo é estabelecer a arte como uma religião legalmente reconhecida, pois, apesar da primeira emenda, que, entre outras coisas, impede o governo norte-americano de estabelecer uma religião oficial ou dar preferência a uma determinada religião. Algumas autoridades nos criaram algumas dificuldades. Você pode querer, portanto, estabelecer o seu próprio grupo, mas previna-se, pois essa pode ser uma questão delicada, morosa e complicada. Muitas vezes, uma verdadeira guerra em que a Receita Federal e o Imposto de Renda estão envolvidos. As leis variam tanto que não posso dar maiores detalhes, mas a sua primeira providência, se decidir seguir esse caminho, é verificar como registrar uma religião sem fins lucrativos. No Brasil é assim, sem fins lucrativos, né? E muitos lucram. Mas, enfim, a história não registra em lugar algum e em alguma época uma religião que tenha uma base racional. A religião é uma muleta para as pessoas que não são fortes o suficiente para encarar o desconhecido
sem ajuda, mas a religião é como uma caspa. A maioria das pessoas tem e gasta tempo e dinheiro nela, parecendo obter um prazer considerável em ficar mexendo nela. Lázaro Longues, esse texto. Nem esta corte, nem qualquer órgão deste governo vai considerar o mérito ou argumentos de uma religião. Nem a corte irá comparar as crenças, os documentos e as práticas de uma religião recentemente organizada com uma religião antiga estabelecida. Nem a corte vai louvar ou condenar uma religião por mais excelente, fanática ou absurda que possa parecer. Se a corte pudesse fazer isso, infringiria a primeira emenda. Aí, isso aqui são textos jurídicos, né? Juiz federal James, lá dos Estados Unidos, em 1973, decidindo a favor da Igreja Universal da Vida contra o fisco. Quando ele fala Igreja Universal, são todas as igrejas, tá bom? Tá? Que fique claro isso aí. E uma alternativa possível que pode ser revelar menos difícil é se associar um grupo com Universal Life Church de Modesto, Califórnia. Mencionam essa igreja principalmente porque eles já passaram por inúmeras batalhas com o fisco, né? Com o leão. Já brigaram de todas as formas com a Suprema Corte dos Estados Unidos e venceram. Eles não têm uma doutrina tradicional como uma organização, somente acreditam naquilo que está correto. Assim diz a literatura deles. Cada indivíduo tem o privilégio e responsabilidade de determinar o que é certo, contando que não infrinja o direito dos outros. Algo parecido com faça o que quiser, mas não prejudique ninguém, não é? Nós somos defensores ativos da primeira emenda, lá dos Estados Unidos da América. Em outras palavras, você pode estabelecer como uma igreja para propósitos legais, por meio de associação com a igreja, com o LC, mas ainda assim praticar a sua própria denominação particular de bruxaria, sem fazer nenhuma mudança ou alteração, sem fazer concessões ou sofrer restrições. Se quiser seguir esse caminho, não tenha pressa. Se faz sentido estabelecer como igreja, se você tiver crescido a ponto de criar diversos outros convênios, a partir do convênio original. Se for seu caso, converse com aqueles que já conseguiram o registro. Tenho fortes suspeitas de que a maioria das pessoas não conseguiu ainda. Paz e luz para todos, mensagem de luz, muita iluminação, prosperidade, dignidade. Viva a Palestina! Viva a Palestina! Blessed be.